Olá, você que está aí do outro lado. Neste momento estamos aqui para falar das Escrituras e para falar no sentido de como devemos orar, a quem devemos orar, a quem orava os profetas, os apóstolos, né? Então vamos ver o que diz as Escrituras. Nesse caso, para sabermos quem é Deus e a quem orava os profetas, vamos ver no exemplo de Daniel, né? Daniel que orava 3 vezes por dia começa a vida. E vamos ver se isso confere, se ele realmente orava a Deus e quem era o Deus de Daniel, né? Vejamos Daniel 6, 3 a 4. E me pus de frente para o soberano Jeová, Deus, para buscá-lo em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinzas. E eu orei a Jeová meu Deus, e confessei e disse: soberano Jeová, grandioso Deus e temível, que mantém a sua aliança e sua graça para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Bem, vejamos a quem o apóstolo Paulo orava, né? Como apóstolo, ele e os outros oravam o mesmo Deus e que tinham o mesmo nome, né? Então, veja o que diz o apóstolo Paulo em Éfesos 3, 14 a 16. Por isso eu me curvo sobre os meus joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem invocamos por seu nome, por toda a causa paterna, quer nos céus, quer na terra. Oro para que ele vos conceda por meio da riqueza de sua glória, para fortalecer-vos na força de seu poder, por intermédio do seu Espírito, ao homem interior. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele orava ao Pai de Jesus Cristo, né? Claro que se for ver, ou se você for ver nas traduções que nós temos, a maior parte dela, eu acredito que todas, cortou Jesus Cristo. Aí ficou só oro ao Pai. Mas essa aqui é uma tradução própria. Eu estou traduzindo, para terminar, deve levar um tempo. E no hebraico e no grego tem exatamente isso aí, né? Por isso eu me curvo sobre os meus joelhos, perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só perante ao Pai, mas ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso você pode ver lá no texto grego, no hebraico, que está assim. Eu sei que as traduções, a maior parte, as que eu conheço, não tem Jesus Cristo, só tem o Pai. Bem, então você viu aqui que o apóstolo Paulo orava ao Pai de Jesus Cristo. Ele não orava para outro Deus, senão o Pai de Jesus Cristo. Você percebe aí? E quem é o Pai de Jesus Cristo? A quem Jesus mandou orar? Vamos ver o que diz Jesus? Os discípulos perguntaram para Jesus: a quem devemos orar? Como deve ser a oração? E Jesus então lhes respondeu: por isso assim deveis orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, conforme nos céus, assim na terra. Dá-nos a porção de nosso pão a cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes ser levado à tentação, nos afaste do mal, visto que teu é o reino e a glória para os tempos eternos. Amém. Você percebe aí que Jesus disse: quando orar, ou quando orardes, orai ao Pai. Então, se ele mandou orar ao Pai, ele não pediu que orasse a ele, para ele mesmo, mas para uma outra pessoa que não ele, e sim, no caso, o Pai dele.
E quem é o Pai de Jesus Cristo? Vamos ver? Bem, vamos ver pelas Escrituras realmente quem é o Pai de Jesus Cristo. O que ele mesmo disse acerca de seu Pai. E para isso vamos para Mateus, capítulo 16, dos versos 13 ao 17. Veja o que Jesus disse. E aconteceu que Jesus foi para as fronteiras de Cesareia de Filipos e perguntou ele aos seus discípulos, dizendo: o que dizem os homens acerca de mim? Quem de fato é o Filho do Homem? E eles responderam: aos que dizem, é João o Batista, e outros dizem, é Elias, e aos que dizem, Jeremias, ou ainda um dos profetas. E ele lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, chamado Pedro, respondendo, então lhe disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, você vê que aqui Pedro já lhe disse, em parte, quem era o pai dele, com base no conhecimento que ele tinha nas Escrituras, né? E Simão Pedro lhe respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele respondendo, então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, pois que não foi nem carne nem sangue que te o revelou, visto que senão meu Pai que está nos céus. Então você vê que Jesus confirma o que Pedro disse: Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, pois que não foi nem carne nem sangue que te o revelou, visto que senão o meu Pai que está no céu. Veja bem, Jesus está falando de alguém que está nos céus, e não dele próprio que estava aqui na terra. E se ele fosse o próprio Deus, e se fosse a ele que tivesse, ou que tivéssemos que orar, ele dizia: orai a mim, porque eu sou Deus, o Todo-Poderoso, estou aqui, a mim deveis orar. Que eu esteja aqui, que eu esteja no céu, onde quer que eu esteja. Mas Jesus não disse isso. Ele disse: orai, 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 orai ao Pai, orai ao Pai. Quem é o Pai? O Pai que estás no céu. Então veja que Jesus mostrou que o Pai dele estava nos céus quando Pedro disse o que disse. Então, para confirmar essa escritura de Pedro, vamos ver o que nos diz a escritura. De que verso, de que parte das escrituras Pedro estava se referindo para dizer assim a Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quem é o Deus vivo? Vamos ver? Vejamos quem é o Pai de Jesus Cristo. Quem é o Deus vivo que Pedro falou para Jesus. Então, vejamos aqui, Jeremias 10:10. Mas Jeová é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, sim, o Rei eterno. Como você percebe aqui, está se afirmando que Jeová é o Deus vivo. E é exatamente sobre esse verso, sobre esse conhecimento das Escrituras, que Pedro estava fazendo a afirmação para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E claro, Pedro conhecia bem as Escrituras, e as Escrituras que existiam naquele momento era o Antigo Testamento. E o Deus vivo é quem? Mas Jeová é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, sim, o Rei eterno. Então vemos aí que o Pai de Jesus Cristo é Jeová, porque Jesus confirmou isso quando Pedro disse: tu és filho do Deus vivo. Tu és filho
do Deus vivo. E Jesus confirmou quando disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te o revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E o Pai de Jesus que estava nos céus era Jeová e é Jeová, com quem ele está hoje à sua direita. Então logo, se Jesus disse que devemos orar ao Pai, quando ele disse lá na oração modelo Pai Nosso, devemos orar a Jeová. Isso é o sentido verdadeiro da oração. É assim que devemos orar. E foi Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. E que vocês podem ver e vocês perceberam no que estamos aqui expressando, discorrendo sobre a Escritura concernente à oração. Daniel orava a Jeová. Paulo orava ao Pai de Jesus Cristo, que é Jeová. Enfim, todos os profetas, os apóstolos, todos eles oravam a quem? A Jeová. Então, assim devemos fazer. Assim devemos orar. E sabe o que acontece? Quando nós oramos assim, como mandou Jesus, você que é cristão, que tem fé em Jesus Cristo, que o ama e que tem Ele como seu Salvador, como eu o tenho, por que você não segue a palavra de Jesus? Por que você não ora segundo o que ordenou e que disse e que mandou Jesus? Eu vejo aí gente orando de forma até um tanto redundante, né? Tem algumas pessoas, inclusive pastores, eu já vi orando de forma redundante. Ora assim, Jesus meu Deus, não sei o que, e fala isso e fala aquilo, depois fala assim: eu te peço em nome de Jesus. Como você percebe, você prestando atenção na oração dessas pessoas, eles oram para um Deus chamado Jesus e depois pedem em nome de Jesus, ou seja, existe dois Jesus, um que é Deus e outro que não é. Um a quem ele ora e outro por quem ele pede, que é o que deveria ser, claro, no sentido de orar ao Pai Jeová e pedir em nome de Jesus. Mas infelizmente tem muita gente que ora assim, ora para o Deus Jesus e pede em nome de Jesus. É redundante a oração, fala dos termos daquele que disse Jesus, porque Jesus disse: orai ao Pai, orai ao Pai. E quando você não faz isso, sabe o que acontece? Vamos ver nas Escrituras, segundo que Jesus ordenou. Vamos lá para Romanos 8:26. Vamos ler e prestemos atenção no que diz as Escrituras sobre isso. E por isso também o Espírito se ajunta conosco em nossas fraquezas, pois que não sabemos orar. Conforme veremos, em verdade o Espírito intercede em nosso favor, com grandes e profundos gemidos por nossa causa. Como você vê aqui, o apóstolo Paulo fala dos gemidos do Espírito por não sabermos orar. Mas por que o Espírito teria que gemer por esta falta de conhecimento? Por não sabermos orar? Qual é o significado de não saber orar? Claro que o significado de não saber orar é que Jesus disse: orai ao Pai. E muitas pessoas não fazem assim, não oram ao Pai como mandou Jesus, como ordenou Jesus, né? E por isso o Espírito diante do Pai intercede para conosco diante dessa fraqueza de não sabermos orar, de não orarmos como ordenou Jesus, o que não é complicado. Porque eu entendo que não saber orar está nesse sentido aí. Porque Jesus disse: ore ao Pai. E você não ora ao Pai. Você troca. Ora a Jesus. Confunde Jesus como dois deuses. Eu vejo isso sempre, já vi sempre
congregações cristãs, principalmente a que eu fiz parte, né? Que são os adventistas, né? Alguém orando a Jesus e sendo redundante. Jesus, eu te peço isso e aquilo, te agradeço isso e aquilo. Depois fala, eu te agradeço em nome de Jesus, te peço em nome de Jesus. Ou seja, existe dois Jesus. Ou seja, existe dois Jesus, dois deuses. Assim, do ponto de vista de um mesmo nome. Ou seja, Jesus que é Deus, a quem essas pessoas oram, e o Jesus que é o Filho, o intercessor, aquele que intermedia por quem se pede. E claro que essa não é a oração correta, porque a oração correta é: ore ao Pai. Quem é o Pai de Jesus Cristo? Como nós já mostramos, é Jeová. Jeová é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo. Como disse Pedro lá em Mateus 16, e você pode conferir isso novamente, lendo dos versos 13 ao 17. E ali você percebe que Jesus confirma o que Pedro disse, que o Deus vivo é o Pai dele que estava no céu. Não era ele mesmo que estava ali naquele momento, mas o Pai dele que estava no céu. E quem era o Pai dele que estava no céu? Claro, é Jeová, o Deus a quem os profetas oravam e que os próprios apóstolos oravam, como o apóstolo Paulo, como o próprio Jesus, né? A quem Jesus orava, né? Nós podemos ver isso nas Escrituras. Vamos ver? Bem, claro que já sabemos e todo mundo conhece que Jesus orava ao Pai. Mas antes de falarmos e mostrarmos pelas Escrituras a quem Jesus orava, vamos saber que geme ou não sabemos orar. Aí você fala, é o Espírito Santo, é a terceira pessoa, que é uma pessoa. Isso é o que você entende, isso é o que vocês pregam aí, quando lê Romanos 8:26. Mas a verdade é que o Espírito não é uma terceira pessoa, até porque não existe essa terceira pessoa concernente a Deus e Jesus Cristo. Existe o Pai, o Filho e os anjos, só isso. O Espírito é o poder de Deus em operação, por meio de Jesus Cristo, por meio dos anjos e por meio do próprio Deus Jeová. Mas para você entender qual é o Espírito que geme por não sabermos orar, vamos ler aqui e ver o que nos diz Filipenses 1:19. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo, no verso 19. Pois que eu sei que há para mim isto, a salvação em vossas orações, o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então veja bem, o apóstolo Paulo está afirmando que quem auxilia os irmãos nas suas orações é o Espírito de Jesus Cristo. Não é uma terceira pessoa, é o Espírito do próprio Jesus Cristo, ou Jesus Cristo. Porque eu não creio e não aceito que, além de Jesus de pessoa, que está à direita do Pai, tem um Espírito além dele, né? Não. É o próprio Jesus, que é um ser espiritual, que está em espírito diante do Pai. E quando o apóstolo Paulo fala isso, posto que eu sei que há para mim isto, a salvação em vossas orações, com o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. E aí você vai entender o que diz Romanos 8:26, quando o apóstolo diz que o Espírito geme por não sabermos orar. E o não sabermos orar está nesse sentido. Jesus disse, ore ao Pai. Você não ora ao Pai, você ora para Ele, ora de forma redundante, tem dois Jesus. Aí você não presta atenção e fica ouvindo um monte de gente aí que não está nem aí com as Escrituras, mas, né, angariar poder e domínio usando as Escrituras, mas concernente às verdades, não se preocupa muito. E nessa questão da oração fica claro que quando o Espírito geme exatamente por isso, porque Jesus mandou você orar ao Pai, você faz aquilo que Ele nos ordenou. E se você ama Jesus Cristo, por que você não segue os seus ensinamentos, as suas palavras? Uma hora você segue, mas outra hora você vai para o outro lado e não aceita as Escrituras como ela é. Está errado. Então você viu aí que a verdade é essa. Ore ao Pai. E quem é o Pai? Jeová. Quem é o Pai de Jesus Cristo? Jeová. Ficou claro isso pelo que vimos, no que disse Pedro lá em Mateus 16 e mais Jesus Cristo, né? No verso
verso 13. Mateus 16, do verso 13 ao 17. Mateus 16, do verso 13 ao 17. E mais a confirmação lá em Jeremias 10, 10, que mostra que Jeová é o verdadeiro Deus, que Ele é o Deus vivo e que Ele é o Pai de Jesus Cristo. Então logo ficou claro aí que o Pai de Jesus Cristo é Jeová e que é a Ele que você tem que orar. E aí você vai entender porque Jesus disse isso aqui. Vamos ler na Escritura? Aí você vai entender, né? Porque Jesus disse isso que nós vamos ler aqui em João 6,44. Olha o que Jesus disse: ninguém poderá vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o trouxer, e eu o levantarei no último dia, ou ressuscitarei. Então veja que Jesus está dizendo que ninguém poderá vir a Ele sem que o Pai que o enviou, que o mandou até nós, o trouxer, o atraia. Ou seja, você não deve ir em oração primeiro a Jesus. Você deve ir sim ao Pai. Por isso que Jesus disse: ninguém poderá vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o trouxer, o atrair, e eu o levantarei no último dia, e eu ressuscitarei. Então veja que Jesus está dizendo claramente que você, ao orar, deve ir ao Pai primeiro. Em indo ao Pai, o que vai acontecer? O Pai aí agora ordena que você vá a Jesus, né? E aí Jesus vai agir por você segundo o que Ele mesmo ensina na Escritura. Porque Ele disse lá em João 14, verso 13 e 14, por aí, né? Se quiseres alguma coisa, peça em meu nome, e eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu estou aqui parafraseando, mas é por aí, entendeu? Então o que Jesus está dizendo: se quiseres alguma coisa, peça ao Pai que eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então isso se encaixa no que eu estou dizendo aqui. Você vai ao Pai, até porque ninguém pode vir a Jesus ou ir a Jesus se o Pai que o enviou, que é Jeová, não trouxer, não atrai. Então logo em oração, para você cumprir a palavra e seguir aquilo que Jesus disse. E essa é a razão porque Jesus disse: quando orardes, orai ao Pai. Exatamente porque Ele sabia, sabe e vai sempre dizer isso, até porque a palavra dele diz isso. Ela é eterna e é para sempre. Ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E como você vai se achegar a Jesus e Jesus vai interceder, agir por você, se você não atende, não segue os ensinamentos de Jesus? Na oração, por exemplo, ele disse o quê? Ore ao Pai. E a quem você ora? Você está orando ao Pai? Não, eu vejo muitos orando a Jesus como Deus, e ainda de forma redundante. Ora e pede por um outro Jesus, que ninguém sabe qual que é, né? Ou seja, tem dois Jesus. E a verdade é, o que está claro aí é, que ao orar você deve orar a Jeová. Se você não usa o nome Jeová, que você diga a Deus, né? Mas que você fique sabendo que você tem que usar o nome Jeová, porque esse é o nome do Pai. E, claro, a palavra Senhor não é um nome, é um termo de tratamento, de consideração, de respeito, mas não é um nome. E você sabe que na eternidade, segundo o Apocalipse, Jesus deixou isso bem claro com as suas palavras, que você vai ter o nome do Pai escrito em sua fronte, em seu pensamento, na sua testa, como as traduções pode falar. Isso quer dizer, isso tem que começar aqui. Você tem que considerar isso aqui, porque se você não considera que o nome do Pai é importante e que esse nome deve ser pronunciado, inclusive nas orações, nos louvores, nos cânticos, você não está seguindo os
mandamentos de Deus. Você não está seguindo os ensinamentos das Escrituras. Você não está fazendo aquilo que Jesus mandou. Você está seguindo doutrina de homens. E doutrinas de homem não é as Escrituras. E o que você tem que levar em conta, primeiramente, você que é cristão, você que crê na palavra de Deus, é que você deve seguir as Escrituras. E não alguém que fala isso ou aquilo sem um fundamento mais aprofundado da Escritura. Porque o fundamento aprofundado da Escritura é esse que eu estou aqui mostrando. A quem devemos orar? Eu procurei mostrar a vocês os versos que vêm fortalecer a própria palavra de Jesus em todas as suas partes das Escrituras no Novo Testamento. Quando ele disse orar ao Pai, ele confirma que você tem que orar ao Pai. Quando ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não atrair. E ele disse nesse sentido da oração. Ele sabia que muitos iam orar para ele, né? O tendo como Deus, mas que na verdade não é o próprio Deus, é o Cristo, Filho de Deus, que tem todo o poder, toda a autoridade, que foi lhe dada pelo Pai Jeová nos céus e na terra, e que pode fazer tudo por você, tanto quanto Deus o Pai. Mas é preciso que você entenda que o Pai não está fora da realidade das Escrituras, da pronúncia do seu nome, do louvor ao seu nome. Você precisa entender isso aí. E se você não faz isso, o que Jesus diz, o que diz as Escrituras, você está seguindo doutrina de homens. Eu sei que alguém vai contestar, vai para as Escrituras, vai tentar lhe mostrar isso e aquilo, mas a verdade é essa. Quando orar, orai ao Pai. E o Pai é Jeová. Se você vai pronunciar o nome de Jeová ou não, eu não tenho nada a ver com isso. A salvação é sua e é dada por meio de Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai Jeová. E você tem que entender que Jesus nunca descartou o Pai. Você vê que sempre ele anunciava o Pai. Inclusive naquele momento que ele pergunta para Pedro, quem diz os homens que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus confirma, Pedro, não fostes tu que falaste isso, mas o meu Pai que está no céu. Você vê que Jesus, ele sempre coloca o Pai em evidência. E para você entender isso, ele disse lá em João 14, 28, eu vou para o Pai porque o Pai é maior que eu. O que ele quis dizer isso? Que o Pai está na superioridade hierárquica. Ele é o domínio, ele é o poder, é ele quem dita as regras. E a partir daí, ele como filho, obediente, em concordância com o Pai, age para o nosso benefício, para a nossa salvação. E aí entra todo o poder de Deus, que é o poder do Pai, agindo por meio de Jesus e dos seus anjos. E os anjos são também aqueles que trabalham por nós. Lá em Hebreus 1,14 está claro isso aí. São espíritos que intercedem por nós, para a nossa salvação. Então você vê que essa questão de interceder, tem os anjos, tem o próprio Cristo que age com gemidos, como nós vimos lá em Filipenses 1,19, porque não sabemos orar. E não saber orar é isso aí. Jesus disse, ora ao Pai, você não ora. Você ora para Ele de forma redundante. Coloca dois Jesus na sua oração, enfim. Faz uma embolada lá que eu acho isso aí uma coisa até um pouco triste, né? Inclusive para pastores que fez teologia, oram assim e se cartam, enfim. Não acho isso certo, não. Eu gosto de seguir a Escritura de forma pacificada, com paz, mas naquilo que diz a Escritura, nas Escrituras, naquilo como ela é, entendeu? Aí a questão é essa, né? Então vamos parar por aqui e eu lhe digo agora, se você quiser saber mais sobre essa questão, a quem devemos orar e outros assuntos nas Escrituras, quem é Jeová, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, né? Esses assuntos, quem é Jeová, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo,
nas Escrituras, acesse o Amazon e baixe lá o meu livro, As Escrituras como Elas São. Você vai saber sobre esses assuntos. Quem é Jesus? Quem é Jeová? Quem é o Espírito Santo? A quem devemos orar? Só vá lá e baixe, né? Digite As Escrituras como Elas São, ou digite Zezé de Lima e book, e você vai ver lá. E tem ainda mais a versão em inglês. The Scripture as they are. As Escrituras como elas são. Você também quiser ver sobre inglês, veja lá também. Então paramos por aqui e logo em breve estaremos colocando mais vídeo em outro sentido daquilo que diz a Escritura, de como as Escrituras devem ser interpretadas.